Cúpula do BRICS. Termina hoje o 11º encontro entre os chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nessa manhã, os 4 presidentes e o primeiro-ministro indiano se reuniram no Itamaraty. Em seguida, participaram de um encontro com empresários e com representantes do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como o Banco dos BRICS. Os detalhes chegando agora ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio Amaral, boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Esse banco ele foi criado em 2014 com o objetivo de financiar obras de infraestrutura nesses 5 países. Então, a gente está falando das 5 economias mais emergentes do mundo. Juntos aí, eles abrigam algo em torno de 42% da população mundial. E exatamente vendo aí toda essa questão, eles decidiram se unir para fortalecer vários aspectos, sobretudo os aspectos econômicos. Então, um encontro muito importante. Hoje foi o dia, está sendo ainda, né? Que agora eles participam de um almoço mais importante deste encontro. Logo cedo, por volta de 9h30 da manhã, o presidente Bolsonaro começou a receber os chefes de Estado lá no Palácio do Itamaraty. Nós temos aí essas imagens. Vai ser divulgada ainda hoje uma carta, uma declaração, chamada de Declaração de Brasília. O texto que foi preparado há semanas por representantes de cada país deve abordar temas como mudanças climáticas, combate ao terrorismo e, acima de tudo, a questão econômica. E falando aí sobre a questão econômica, o dia de ontem foi marcado, entre outras coisas, pela fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possível criação de uma área de livre comércio entre Brasil e China. A gente lembra que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Para a gente ter uma ideia, no ano passado o Brasil exportou 64 bilhões de dólares para a China, de produtos como soja, carne, minério de ferro e também petróleo. Aí o grande questionamento até que ponto seria importante para o Brasil, obviamente, essa área de livre comércio. Mas, enfim, foi algo que o ministro falou ontem e, se isso realmente acontecer, tem um longo percurso aí pela frente. Também ontem, os presidentes da China e da Rússia, em seus discursos, falaram e criticaram aí a questão do protecionismo. Não citaram nenhum país, mas a gente sabe que também foi um recado para os Estados Unidos, né? Que é um grande parceiro também do Brasil. E hoje pela manhã, ao ser perguntado sobre essa fala desses presidentes, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: olha, o Brasil não entra em guerra comercial e está aberto para negociar com todos os países. Pois bem, finalizado, portanto, esse encontro hoje no Itamaraty, hoje o presidente Bolsonaro se reúne mais tarde com o presidente da Rússia e logo mais com o presidente da África do Sul. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, eu não sei se dá para fazer um paralelo, mas eu me lembro que no governo Collor, quando houve a abertura de mercado, a indústria brasileira tomou um susto e tudo, mas acabou na marra se adaptando. Uma eventual abertura de fronteiras Brasil-China pode provocar também esse efeito? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, é uma necessidade, né? Ou a indústria brasileira faz isso, ou vai ficar para trás numa eventual área de livre comércio Brasil-China, porque a indústria chinesa é muito forte, eles investem muito em a própria indústria, né? Em tecnologia, eles estão cada vez melhores, né? Os produtos chineses cada vez são de melhor qualidade. E muita gente ainda acha que a gente está comprando Xing Ling, né? Não é? Essa história acabou, né? Esses dias comprei um fone de ouvido sem fio, né, baratíssimo, né, que funciona muitíssimo bem e me custou pelo menos 10 vezes mais barato do que o primeiro fone de ouvido do gênero que surgiu aí na indústria de telefonia. O fato de telefone celular, o fato é que esse BRICS, ele serve muito também, favorece muito a relação bilateral. Não por acaso, o ministro Paulo Guedes anunciou o início de tratativas para um acordo de livre comércio com a China no momento de um evento pretensamente multilateral. Também está acontecendo também com a Rússia. Ambos os presidentes, sobretudo esses dois, da Rússia e da China, e ainda bem que foram esses dois os mais importantes, né? Representam 2 das mais relevantes potências mundiais. Esses dois vieram aqui muito bem intencionados do ponto de vista do investimento no Brasil. A comitiva da China é a maior da história. Nunca um presidente chinês esteve em Brasília com a comitiva desse tamanho. Igualmente com relação a Vladimir Putin. Ele trouxe inclusive o braço direito dele para a questão empresarial. É um grande amigo dele, é tido como o maior amigo dele, que é o CEO, o presidente da maior empresa petrolífera da Rússia.
esse camarada veio para cá com a comitiva exatamente para estabelecer já vínculos e tratativas de investimentos no Brasil. Então, assim, para o Brasil está sendo uma bênção, digamos, né? E num momento muito importante, no momento que o país começa a se abrir e que o Brasil começa a se abrir para o mundo. Você vê que o presidente do Banco do BRICS, que é um banco de desenvolvimento tipo BNDES, né, já anunciou investimentos no Brasil de 10,5 bilhões de dólares, 40 e tantos bilhões de reais. Você vai ver a seguir, a gente vai falar sobre diabetes e como a doença pode afetar também a visão. Band Cidade volta daqui a pouco. Agora a gente vai falar de diabetes, uma doença que faz parte do dia a dia de pelo menos 200 mil brasilienses. Quando digo parte do dia a dia, não poderia ser mais claro que isso. O diabetes requer controle diário, senão outros problemas podem surgir. Por exemplo, problema de visão. Quem tem diabetes tem 25 vezes mais chances de ficar cego. Pela manhã foram dezenas de atendimentos. Gente que fez avaliação de fundo de olho, recebeu orientações oftalmológicas, realizaram teste de glicemia, aferição da pressão arterial, bioimpedância com orientação até da nutricionista. Aliás, a alimentação que está ligada diretamente no combate e no controle da diabetes. Não pode comer em qualquer lugar, não pode comer assim qualquer tipo de alimento, mas ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado, como todos nós também devemos comer. Tem que evitar alimentos que têm excesso de açúcar. Então, assim, é indicado fazer uma orientação para que ela tenha um norte, o que ela tem que fazer, o que ela não tem. Denise descobriu que tinha diabetes ainda pequena, com 7 anos, e não se cuidou. De lá para cá já se passaram 33 anos. E nesse período, ela fez um transplante de rins e também perdeu a visão. Eu que não me cuidei, não fazia atividade física, não fazia alimentação correta. Tentei fazer o curso de nutrição a tempo para acordar, mas já era tarde, porque a doença ela vem acumulando. Quando ela resolve se manifestar, já é tarde, você não consegue frear mais. O paciente diabético, ele precisa fazer o exame do fundo de olho pelo menos uma vez por ano, porque para a gente poder detectar as fases precoces da doença, porque quanto mais cedo a gente detectar um problema, mais fácil o tratamento. Então já sabe, né? Prevenir é a melhor saída para evitar a doença. E quem quiser saber um pouco mais sobre este assunto, basta ir ao Setor Comercial Sul Quadra 5. A equipe fica lá até às 4 horas da tarde. A diabetes é muito silenciosa, então quando a gente resolve acordar, muitas vezes já é tarde, você já perdeu a visão, já perdeu a função renal, já amputou um dedo. Então que as pessoas parem para pensar que mesmo que a diabetes não esteja gritando ali, se cuida, ela está acabando com o seu corpo por dentro. Então, alimentação saudável, atividade física, medicamento no horário, são primordiais para que você evite complicações da doença, que depois que ela chega não tem mais jeito. E a relação entre diabetes e a saúde dos olhos é o tema de hoje do quadro Consulte o Doutor com o oftalmologista Samuel Duarte. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. A primeira pergunta é, o que acontece? Por que o diabético tem essa propensão à doença de visão? Perfeito, boa tarde. A doença diabética, dentro de todos os espectros da doença, ela pode cometer o olho sim, não é uma coisa rara no paciente diabético mal controlado, principalmente pelo tempo de doença, é o principal fator de risco isolado. Além disso, atrelado, claro, a isso, o mau controle dos níveis glicêmicos. Isso acontece porque os vasos da retina, que são as veias bem fininhas na retina, são muito susceptíveis à doença. A gente sabe que o excesso do açúcar no sangue leva a um processo de estresse desses vasos, desses microvasos. Isso leva a um processo de isquemia, como se faltasse sangue no tecido, leva à proliferação de novos vasos, são vasos doentes, a gente chama de neovasos, são vasos que são propensos a sangrarem, a puxar a retina e tracionar a retina, fazer descolamento tracional. Então, é uma doença que chega muito rente ao paciente que não cuida do seu diabetes. Tem tratamento? Dá para evitar isso ou a cegueira seria quase que inevitável? Não, é tratável sim, de fato dá para a gente tratar desde que seja pego em fases precoces, né? Existem fases que são as fases finais, que o tratamento ele é muito agressivo, o prognóstico visual infelizmente ele é péssimo. Mas se a gente precavir, né, essa é a grande importância desse dia da conscientização também, é justamente precaver a evolução da doença para formas graves. Agora, como prevenir? Principal forma, né? Manejo do seu diabetes, então controlar. E tentar buscar o diagnóstico precoce.
A gente estima hoje no Brasil, são em torno de 14 milhões de brasileiros com diabetes e acredito que esse dado seja hipoestimado, porque muitas pessoas não sabem, como já foi dito na reportagem, algumas pessoas demoram anos para descobrir, 4, 5, 6 anos. Tanto é que, por consenso, o paciente fez diagnóstico de diabetes, ele tem que fazer avaliação fundoscópica de imediato para poder ver se já tem alguma alteração. Essa é a orientação básica. Né? Tem diabetes, procura o oftalmologista. Com certeza. Agora, se isso não for feito, se infelizmente chegar até a cegueira e tudo, essa cegueira, ela é definitiva ou a pessoa ainda pode recuperar a visão? Olha, nos estágios mais avançados de fato, chega um momento que a gente não tem o que fazer, infelizmente. A gente fala para o paciente que, olha, chegou numa fase muito tardia e não tem o que fazer. É muito grave. Então, o grande importante é a gente pegar nas fases intermediárias, precoces, as avançadas a gente aborda também, mas tem um limite para que a gente aborda, né? Você passa, quando o paciente já não tem um prognóstico visual nenhum, não vale a pena você intervir, porque o olho pode desenvolver outros problemas também e até esteticamente piorar, né? Ok, então muito obrigado pela sua presença e pelas suas dicas. Eu agradeço, aqui, tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que o Banco Central enviasse a ele cópia de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF nos últimos 3 anos. O que isso representa? O que isso significa? Quem vai explicar para a gente é a Renata Dourado. Consegue explicar isso? Olha, teoricamente, na verdade, na prática, isso significa, entre outras coisas, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, terá acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas. Ou seja, muito importante, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Cerca de 400 mil pessoas físicas e pouco mais de 100 e poucas mil pessoas jurídicas. Bem, o que ele vai fazer com essas informações? Não se sabe. Até porque esse pedido faz parte de um processo que corre em sigilo. E exatamente por isso ele falou que não ia se manifestar por conta desse sigilo. Então vamos relembrar aqui esse processo. Em julho deste ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, mandou suspender toda e qualquer investigação que tivesse como base dados de órgãos de controle como o COAF, o antigo COAF, e a Receita Federal, por exemplo. Isso se não tivesse uma autorização judicial prévia, né? Se não tivesse pedido aí de alguém do judiciário. E a gente lembra que essa decisão foi tomada por conta de um pedido do hoje senador Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, por conta daquelas suspeitas lá de divisão de salário, né, daquelas chamadas, aquele esquema de rachadinha. Então, como a base dessa investigação eram dados do COAF, mas que não tinha autorização judicial, então, por conta disso, o presidente do Supremo mandou suspender não só essa, mas toda e qualquer investigação. Foi uma decisão liminar e aí há uma previsão de que no próximo dia 20 o Supremo Tribunal Federal, de fato, analise realmente sobre essa questão. Então a gente vai ficar aqui acompanhando, porque como você bem disse aí, não é pouca coisa não, né, Sérgio Amaral? Não, é muita coisa, né, Cláudio Humberto? São 600 mil pessoas com os dados ali. Dentro dessas 600 mil, né, tem muita gente que eles chamam de pessoas politicamente expostas, né, que é político, grande empresário, juiz, ministro de Tribunal Superior, está todo mundo no mesmo balaio. Qualquer pessoa minimamente mais conhecida já entra na lista dos suspeitos de sempre, né? É isso que está acontecendo. É, no mínimo, né, não é, Sérgio, inquietante que a gente viva num país onde 600 mil pessoas tiveram seus dados bancários quebrados, né, o seu sigilo bancário invadido por funcionários, burocratas de um órgão chamado COAF. Agora o IF, no Banco Central. Né? Mas assim, quando era COAF, quando foi dirigido durante vários anos por uma figura que acabou sendo aposentada, acabou se aposentando, ele é uma pessoa muito séria e a seriedade daquele diretor, do ex-diretor do COAF, era garantia, assim, pelo menos para mim, era garantia de que os cidadãos estavam protegidos de qualquer coisa que o afete ou que afetasse os seus direitos mais elementares. Mas é inquietante a gente saber que há aí um grupo de burocratas que simplesmente tem o direito de invadir o teu sigilo bancário e ficar lá bisbilhotando, etc. E ninguém quer tomar conhecimento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, quando requer esse negócio, pelo menos a gente sabe que aparece uma figura que você, pessoal, esse aí está sabendo, esse aí está com os dados bancários, mas é um magistrado, né? Independentemente de quem seja, é um ministro do Supremo Tribunal Federal.
O danado são os dados bancários expostos, 600 mil pessoas, mais do que isso, né, para burocratas que, olha, não tem mandado judicial, não são procuradores, não são auditores, ninguém sabe quem é essa gente que sabe da vida de todo mundo. A seguir, polícia desvenda motivo do esquartejamento em Samambaia. O vigilante foi morto porque a ex não aceitava o fim da relação. Band Cidade volta já. A gente vai falar agora sobre o crime que chocou o Distrito Federal essa semana, tamanha crueldade. Um casal foi preso ontem à tarde suspeito de matar o vigilante Marcos Aurélio Rodrigues de Almeida, de 32 anos. A mulher é ex-namorada do vigilante e estaria inconformada com o fim do relacionamento. Aí, ela pediu a ajuda de um colega e armou uma cilada. A dupla esquartejou o corpo e espalhou as partes por Samambaia. O IML confirmou que o corpo encontrado pela polícia é de Marcos Aurélio Rodrigues de Almeida. De acordo com informações de parentes, ele havia saído do trabalho no SIG no sábado de manhã. Chegou a ligar para a noiva dizendo que estava voltando para casa, mas depois disso não deu mais notícias e desapareceu. A Polícia Civil informou que a mulher suspeita de participar do crime teria sido namorada de Marcos e não aceitava o fim do relacionamento. Por isso, teria armado uma emboscada para o vigilante com a ajuda de um outro homem que também foi preso. O delegado responsável pelo caso disse que ainda está fazendo diligências para concluir as investigações. Hoje tem Brasil e França pela semifinal da Copa do Mundo Sub-17. A seleção brasileira fez o último treino ontem. No duelo que vale vaga na grande decisão, os donos da casa tricampeões do torneio terão pela frente um adversário embalado. A França, que na fase anterior atropelou a Espanha por 6-1. Mas o Brasil também vem de vitória, pois venceu a Itália por 2-0. As duas seleções têm as melhores campanhas com 100% de aproveitamento. Para o técnico Guilherme Deladey, a França é a seleção mais difícil que o Brasil vai enfrentar. Eu acredito que nesse momento é a mais difícil, sim. Mas nós estamos bem preparados para fazer mais uma vez um grande jogo aqui na cidade de Gama. É uma seleção muito forte, muito boa. Talvez seja a mais forte, como tu disse, mas também a gente enfrentou outras seleções muito poderosas. A Inglaterra também é uma grande seleção, então a gente está acostumado a jogar jogos assim também. Mas o Brasil aposta no fato de jogar em casa e jogar para frente, mas com cautela. O jogo vai ser um jogo de extrema inteligência. É um jogo que nós temos que estar desde o primeiro momento, não que os outros nós não estávamos, mas tem um nível de atenção muito alto, um nível de concentração muito alto. E isso a gente já vem conversando com os nossos atletas e eles estão preparados. A ansiedade é normal, né? Vai ser um grande jogo, como eu disse. O Gui procura também trabalhar com a gente sempre o psicológico, para chegar bem, tranquilo, com confiança. A partida contra a França será nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, no estádio Bezerrão, no Gama. Ainda restam poucos ingressos para a semifinal, então o torcedor interessado em comparecer ao Bezerrão corra nas bilheterias do Bezerrão ou então no site fifa.com/tickets e garanta sua presença aqui no estádio, porque esses ingressos podem esgotar rapidamente. Lembrando que a Band transmite a Copa do Mundo Sub-17. Brasil e França jogam a partir de 8 da noite. Mas antes, às 4h30 da tarde, tem México e Holanda, na outra partida semifinal. E domingo tem a grande final, lá mesmo no Bezerrão. Ingressos à venda no site da FIFA, fifa.com/ingressos. Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem aí agora os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12h30. Tchau.